Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Sobre artrite reumatoide, Amavata e também sobre esrotas, ok? Existem várias fases da artrite reumatoide com várias características, mas quando a gente está falando de quadros de patologias assim muito mais agudos, a gente tem que começar a entender de uma maneira mais aprofundada o conceito de esrotas. Sem isso, não dá para você pensar em clínica de Ayurveda de uma maneira mais efetiva. Enquanto a gente está só estudando Agni, Datus, Malas, Vata Pitta e Kapha, a gente ainda não começou a entender o Ayurveda de uma maneira mais sistêmica. Quando a gente começa a entender os sistemas de circulação de prana, aí a gente começa a ter uma mínima ideia do como o Ayurveda é formidável, ok? E esses sistemas, todos os esrotas, eles são canais de circulação de nutriente e de energia vital, ok? Não necessariamente eles são estritamente físicos, mas eles sempre são canais de circulação de prana, ok? E eles têm uma temperatura de funcionamento. Da mesma forma como a gente tem condição normais de temperatura e pressão para enzimas funcionarem, essa ideia de catalisação, enzima, reação química, no Ayurveda está dentro da noção de esrotas, dentro da noção de membranas, dentro da noção de circulação dentro de membranas e dentro da noção de atividade dentro das membranas. Por que o Ayurveda dá tanta importância ao Panchakarma? Porque sem você cuidar dessas membranas, tudo fica muito difícil. Por mais que o órgão a princípio esteja funcionando, se o sistema que nutre e que limpa o órgão não está funcionando, aquele órgão ele está isolado, ok? Então o que faz o nosso sistema pulsar integralmente é esse conceito de esrotas, certo? E as pessoas que estão com um quadro de artrite reumatoide, de Amavata, elas estão com seus esrotas, por definição, abalados, certo? Então, por exemplo, o Ayurveda clássico ele tem uma recomendação de que você não deve fazer oleação à noite. Essa recomendação ela é uma recomendação porque diz que à noite os esrotas se fecham. E isso faz com que você não tenha capacidade de fazer circulação de nutrientes e de prana. Certo? Bom, mas por que eles se fecham? Essa é uma pergunta importante. Uma primeira resposta é porque não tem estímulo de luz solar. Uma segunda resposta é porque está frio. Certo? Então, quanto menor o Agni, quanto menor o nosso Prajakapita, em um certo sentido, mais a gente tem dificuldade de fazer com que o nosso sistema de circulação de energia vital esteja funcionando bem. Ok? Então, por exemplo, no verão, eu faço oleação de noite e entro num banho quente e aquilo não dá o menor problema. Meu corpo fica super saudável. Se eu faço oleação de tarde no Rio de Janeiro, aquilo me deixa quente, aquilo agrava meu peito que só uma porra. Mas, no inverno, agora a gente ainda nem está no inverno, está chegando, está no inverno seco aqui no Rio. Eu já não tenho mais nem vontade de fazer oleação de tarde, eu preciso fazer oleação meio-dia. O que é isso? Isso é a capacidade do meu corpo ter energia para metabolizar aquilo. Certo? Então, essa noção do grau de ação, de atividade dos esrotas é muito interessante em relação à dinâmica com o calor e a luz. Certo? Se você for observar, nos dias que as mulheres estão no período menstrual, a vontade de fazer oleação, se ela já se observa há mais tempo, diminui.
porque tem menos energia na ponta. Se você está com febre, você não tem vontade de fazer oleação porque o teu corpo não está disponibilizando Agni para aquilo. Certo? Então essa noção de esrotas, numa linguagem mais contemporânea, faz parte da capacidade de ação enzimática nas membranas. Certo? E a enzima catalisa o processo fisiológico. Se você não tem enzima funcionando, aquele processo fisiológico que você gasta 1 com a enzima, sem a enzima você gasta 50. Por exemplo, eu acabei de fazer a oleação no meu braço. Se eu não mantenho ele aquecido, esse óleo não faz coisa nenhuma, pode virar toxina. Então, o que eu aprendi na Índia em termos de cuidado pessoal com o meu braço e com a minha mão, que tem um agravamento de vata bastante consistente? Oleação você tem que olear até aquilo dali saturar. 2, depois de olear você tem que manter quente. Você tem que manter aquecido. Então, quando você está num processo de cuidado de artrite reumatoide, ela estava vindo desinchando, ela estava vindo ficando mais com bala, com odias, estava ficando mais saudável. Veio o frio, chegou o outono, inverno de Brasília e aquilo dali botou um frio para realmente fazer frio. O que aconteceu? Os esrotas se fecharam. E no momento que os esrotas se fecharam, tudo parou de funcionar. Certo? Então, aí a pergunta que vem a seguir é: como reabrir os esrotas? Ok? No frio, num ambiente que está frio. É sudação. É você pegar e, por exemplo, se tiver com ama, se for um caso ainda da artrite no estado de Sama, Vata, você pode pegar areia quente, fazer o Patrapotali, usar um pouco de limão, de caldo de limão, e passar um óleo que seja um óleo bem quente, tipo gergelim, e por cima disso ficar batendo o Patrapotali com limão e areia quente. Certo? Porque isso vai estar ajudando a digerir aquilo dali. O limão, o ácido, ele tem uma função de esquentar e ele tem uma função de dar peso. Como você está trazendo ele muito com o atributo de seco da areia, aquilo dali vai puxar toxina do teu sistema. Depois você tem que jogar aquela areia fora. Certo? Então, quando eu fiz o meu tratamento no Kerala, fazer tratamento no Kerala é bom porque eles têm um conhecimento de procedimentos externos formidável. Então eles fazem basicamente o que o Norte faz com procedimentos internos através de muitas etapas de procedimentos externos. Então, nesse caso que os esrotas estão fechados e ainda provavelmente tem uma situação que tem ama, você tem que fazer com que haja calor, seco, sem que isso agrave o vata. Putz, como é que você junta isso tudo? Eu nasci numa estação mais seca de Brasília. Então você tem que, ao mesmo tempo, manter, e o sabor ácido ele tem essa característica que é muito interessante, que ele abre os esrotas. O salgado ativa mais os esrotas e o ácido abre mais os esrotas se for numa quantidade pequena. Se for numa quantidade grande, ele inunda. O que é uma quantidade pequena e o que é uma quantidade grande? Tem que testar para cada pessoa. Mas essa foi uma das primeiras fases do tratamento que eu fiz lá no Kerala. O primeiro era jogar aquele Dhanya Amla, eu não lembro mais o nome, mas era um negócio de arroz fervido com um monte de erva. Eu fiquei tomando banho daquilo durante uns 3 dias. Para quê? Para fazer a amapachana naquela região. Certo? Depois que, a princípio, uma grande quantidade de ama foi digerida ali, como é que a gente poderia fazer isso aqui no Brasil? A gente pega, tipo, sei lá, alguma coisa que seja minimamente nutritivo. Talvez um arroz... Não, com leite não pode ser. Tem que ser uma coisa que seja um arroz vermelho, que é mais quente, daqueles catetos mais vermelhões mesmo, fervido com bastante cominho,
fervido com bastante erva que ativa o Agni, e você vai fazer o caldo desse arroz para ficar jogando na pessoa. Que isso vai fazer com que você estimule muito o Agni da pessoa naquela região. Ok? Aí passa uns 2, 3 dias até você sentir que a sensação de peso dali mudou. Tirou a sensação de peso, diminui a quantidade de ama, entra com a parte do patrapota ali com a areia e o limão. Aquilo dali vai dissolver, vai abrir os esrotas. Na hora que a pessoa tiver com mais flexibilidade, na hora que a pessoa tiver com menos dor, você pode começar a fazer procedimentos mais com óleo. Porque você já digeriu ama, certo? E aí você vai nutrir a pessoa. Vai fazer massagem com óleo, massagem com óleo, massagem com óleo. Óleos um pouco nutritivos. Óleos com, de repente, um pouco de leite também, que cheira bala, por exemplo. Aí depois disso é que você, com a pessoa já com a capacidade de ter a nutrição voltada, porque o Agni daquilo dali já voltou, a pessoa já está com o nível de oleosidade básico ali, aí que você entra com alguma coisa tipo o Pinda Suedana, que é o mais nutritivo deles, que aí leva leite. Certo? Então essa noção do funcionamento dos esrotas é um aspecto muito fundamental do Ayurveda. E só quando a gente começa a olhar o Ayurveda a partir dos esrotas é que a gente está começando a entender o sistema humano como algo integrado. Enquanto a gente ainda está entendendo como dados e coisas assim, a gente ainda está se batendo no Ayurveda. Puta, o que significa isso? No momento onde a gente passa a olhar os dados e os órgãos dentro dos esrotas, entendendo que eles são lugares onde os esrotas eles estão tendo pontos de apoio, aí a gente fala assim, nossa, tudo que eu preciso entender é como o sistema circulatório funciona, como o sistema respiratório funciona, como o sistema digestivo funciona, como o sistema de excreta disso funciona, como é que os sistemas funcionam. Porque o nosso corpo ele não funciona exatamente com tecidos, com dados. Ele funciona com sistemas. E vários sistemas atravessam, certo? Então, por exemplo, o sistema de raça, ele atravessa vários órgãos. É claro que os datos e os esrotas, eles em algum grau se parecem, mas depois você começa a ter uma perspectiva um pouco mais ampla. E aí você entende a inter-relação entre os esrotas. Quais são os esrotas que têm mais afinidade com vata? Quais são os esrotas que têm mais afinidade com pitta e kapha, que seja? Entende? Então, mas o ponto básico dessa pergunta é olhar a temperatura, o lugar onde essas enzimas têm uma condição de estarem atuando, elas não ficam congeladas demais. Ficou claro? Então, a gente precisa ter um cuidado muito delicado em termos de artrite reumatoide, com a quantidade de ama que está naquele lugar e a quantidade de vata que está ali, porque quando a gente está nessa situação, ama tem características de ser oleoso, vata tem características de ser seco. Como é que você trata ama sem agravar vata, em um certo sentido, né? E aí você vai muito pelo aspecto de aumentar o calor ali. Mas atenção, quando você aumenta o calor demais, aquilo seca e aquilo agrava vata também. Então você tem que fazer um calor úmido no início, que seja úmido que seca. Essas coisas no Ayurveda fazem sentido. Por exemplo, se você põe o arroz cozido com cominho de um arroz vermelho, ele ao mesmo tempo é um calor úmido que seca. Certo? A gente vai conseguindo todos esses atributos conjuntando todos esses fatores. Foi até aqui? Beleza, vamos para a próxima. Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!